Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje mais um vídeo no canal Papo com Gui e hoje a gente vai falar sobre, cara, um livro muito bom, cara, um livro assim, olha, foda demais, que pra mim é um dos grandes autores que eu conheci esse ano e é cara, mais um livro assim, olha, dele que é um baita acerto. Tô falando, é claro, de Onde os Velhos Não Têm Vez, do Cormac McCarthy, esse autor aí que é o meu crush do ano, né, cara, já li Todos os Belos Cavalos, Meridiano de Sangue, acho que 2023 foi, cara, uma das minhas melhores descobertas, com certeza, cara. Hoje eu vou falar sobre Onde os Velhos Não Têm Vez e também vou falar sobre o filme Onde os Fracos Não Têm Vez, que é dos irmãos Coen, que pra mim é o melhor filme dos irmãos Coen de todos. E, cara, são duas obras que são, assim, muito parecidas, né? A adaptação é muito fiel, mas, assim, nenhum dos dois é perfeito, tá? Os dois têm alguns probleminhas, e principalmente quando se compara um ao outro. Mas eu acho que a soma total, o conjunto dos dois, um vai suprir os defeitos do outro e vai, com as suas qualidades, tá meio que passando por cima desses defeitos e melhorando o outro, né? Já chego mais lá na próxima e explico um pouco melhor. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre a história, né? Bom, cara, pra mim falar da história desse livro, eu vou ter que primeiro falar do evento catalisador que motiva a história, né? Porque é uma história um pouco diferentona, né? E eu já adianto que quando eu assisti o filme dos Irmãos Coen, eu não sabia que tinha livro naquela época, eu nem era leitor naquela época. Eu li, cara, eu vi o filme, cara, no auge dos meus 12 anos, e eu ali, cara, achando que sabia de tudo, começando a descobrir o cinema, achei o filme uma bosta. Porque, cara, o começo do filme eu tava gostando muito, cara, pô, filme massa, cara. Aí depois, cara, no final, assim, do segundo pro terceiro ato, quando ele subverte nossas expectativas e, cara, diverge de todos aqueles clichês e coisas que ele dá a entender que vão acontecer, quando tudo aquilo muda, eu ficava muito puto da cara. Mano, como assim? Como assim, cara? Desse jeito, cara? Que final broxa, cara. O filme vai todo por um lado e depois dá essa brochada, cara. Que isso? E eu não gostava do filme, né? Aí depois, cara, quando eu vi mais velho já, com outra cabeça, já entendendo melhor as coisas, cara, eu achei um filme fantástico, cara. E agora, revendo, cara, melhor ainda pra gravar sobre essa obra, né? E, cara, hoje em dia acho que é um dos meus filmes favoritos, assim, cara, com certeza, cara. É um filmaço. Eu acho que só tem um probleminha, cara. E dentro, se eu for analisar o filme em si, o filme sozinho, não tem esse problema. Mas se eu for comparar com o livro, de fato tem esse problema. Mas enfim, eu acho que o filme, unicamente avaliado, ele é perfeito. Mas comparado com o livro, falta um pouco. Assim como o livro. O livro, pra mim, ele tem uns problemas, tanto avaliado unicamente quanto comparado com o filme. Mas enfim, eu vou agora dissertar mais sobre isso depois que eu explicar pra vocês a história. O evento catalisador, cara, é um cara chamado Llewellyn Moss, que no filme é interpretado pelo Josh Brolin, o Thanos aí da saga Vingadores, né? E ele tá ali, cara, ele é um cara que trabalha com solda, veterano do Vietnã, é casado, mora ali num trailer, é um cara que tem uma vida normal, cara, é um cara que é muito fácil de identificar, né? Aí, certo dia, ele tá ali caçando e ele encontra, cara, uma negociação de drogas que deu errado. Ou seja, os caras se mataram uns aos outros, dá uma chacina ali, e aí ele chega lá e tem só um cara vivo, né? E aí, o cara tá meio. Quer dizer, vive muito forte, ele tá morrendo, né? Ele tá nas últimas, e o cara pede água, mas ele não tem água e tal, aí beleza. Aí ele acha, cara, uma valise com 2 milhões de dólares, cara. E 2 milhões de dólares, hoje em dia já é uma porrada de dinheiro. Imagina em 1980, quando o dinheiro era muito mais valorizado, né? Enfim, não tinha tanta inflação, beleza, tudo isso. Aí, cara, o que acontece? Aí ele volta pra casa, e aí no meio da noite, cara, a consciência dele tá comendo ele, cara. Porque como é que ele vai deixar o cara lá, mano, que ficou morrendo ali com sede, cara, as últimas horas, assim, difíceis mesmo. E aí ele sabendo que o cara provavelmente já morreu, faz horas isso, ele resolve voltar lá e entregar água pro cara. A valise já tava com ele, né? E se ele não tivesse feito isso, não teria dado toda a merda que dá depois. Ele acaba sendo descoberto por um lado dos dois grupos, né, que é o lado dos mexicanos, e aí depois sabem quem é ele, e aí depois o outro lado também vai ir atrás dele. Ou seja, todo mundo vai atrás dele, e o grande plot do livro é ele fugindo para tentar sobreviver, e é um jogo de gato e rato entre ele e os mexicanos, que é um lado dos grupos, e o Anton Chigurh, que esse personagem é fantástico, cara. É um personagem muito bem construído, é um assassino frio, psicopata, calculista, que vai estar ali, cara, totalmente alheio à nossa realidade, mas ao mesmo tempo obedecendo, cara, um código de conduta, uns princípios totalmente deturpados, que são muito próprios dele, que só ele entende. Ou seja, vai ser dito ali no momento que ele não tá nem aí, cara, pra dinheiro, pra, cara, bem-estar, pra sucesso, ele não tá nem aí pra isso, nem pra bem, pra mal, isso tá totalmente alheio a ele não entende isso. Mas ele tem um código moral muito próprio, baseado em sorte, em destino
e no acaso. Ele próprio é uma representação de uma força da natureza, essa força da natureza que é representada no acaso, porque, cara, o acaso é inexplicável. Tudo pode estar correndo normalmente, aí, cara, do nada tudo muda. Esse acaso, cara, que vem e passa por cima de tudo e todos, e não vai pedir licença, e vai chegar, cara, sem avisar, e ir embora do mesmo jeito. Ele é representação dessa ideia, né? E esse personagem que é interpretado pelo Javier Bardem, interpretação, assim, olha, muito celebrada, premiada aí com o Oscar de melhor ator coadjuvante, merecidíssimo, cara. Bah, o cara, assim, olha, ele pegou esse personagem e ele transformou num ícone da cultura pop, um ícone do cinema, e votado, cara, por psiquiatras como o psicopata mais convincente da história. Enfim, na representação dele, claro, né? Enfim, cara, genial. E o terceiro personagem, que pra mim é o mais importante, que é o xerife Ed Tom Bell, que é interpretado pelo Tommy Lee Jones, um dos grandes papéis da carreira do Tommy Lee Jones, que é um ator aí que é conhecido pelos policiais da carreira dele, né? Inclusive ele ganhou o Oscar de coadjuvante, cara, por aquele filme do Fugitivo, que ele também faz um policial que tá ali atrás, né? Que ele... aquele filmaço, ele tá indo atrás do Harrison Ford, né? Enfim, cara, é um filmaço também, recomendo Fugitivo. E aí, cara, e ele pra mim é o personagem principal, cara, porque ele que vai ser aí meio que a nossa conexão com a história, porque ele que vai estar buscando resolver esse problema. Ele é uma espécie, cara, de também representação da ideia geral do livro, dessa ideia, cara, muito presente na obra do Cormac McCarthy, que é uma espécie de desconexão entre a pessoa e a realidade que ela vive. Ou seja, não uma desconexão no mesmo modo do Shigur lá, que não entende aquilo e que tá alheio a coisas meio naturais, mas um desgosto pela realidade. Quando tu vê o teu estilo de vida, o teu modo de viver, teus ideais, teus valores que tu acreditava de um modo e eles sendo totalmente destruídos, e uma força também do acaso que tu não pode mudar ela, que a tua única opção é ou se juntar àquilo e ignorar e aceitar, ou simplesmente vão passar por cima de ti, ou aceitar que aquilo vai te destruir, né? E é cara, é um dilema muito forte, né, cara, que é também o mesmo dilema do John Grady Cole, do Todos os Belos Cavalos, que ele vê aquele estilo de vida do Velho Oeste, do cowboy, que passou a vida inteira, cara, sendo prometido pra ele, e depois ele percebe que aquele estilo de vida, da noite pro dia, cara, não existe mais. E como é que ele vai fazer agora, cara? Tudo que ele passou acreditando não existe mais. Assim como o xerife, cara, que vai estar falando, cara, no livro, que quando ele era mais novo, cara, o pai dele era policial, o avô dele era policial, e nenhum deles, cara, carregava uma arma. E cumpriram uma carreira deles inteira sem disparar um tiro. E aí ele, cara, vendo toda aquela onda crescente de violência, e não só isso, uma violência, cara, meio que banalizada, onde qualquer um vê aquilo, cara, e leva aquilo com uma certa indiferença, como se aquilo fosse cotidiano, algo normal, e não algo extremamente errado, que deve ser repreendido, né? Porque nós estamos falando de outros seres humanos, cara, semelhantes a nós, né? E aí, cara, e essa distância dele com a realidade, como é que ele não consegue mais se conectar com aquilo, ele não consegue mais se ver naquele modo de vida, aquilo parece incompatível com ele. E ele entra o título Onde os Velhos Não Têm Vez, e vários momentos ele vai estar se lamentando como os bons valores antigos, os bons e velhos dias ficaram para trás. E chegou na vez dele de ser o xerife, de ser um policial, de ser essa representação da ordem, e acabou tudo para ele. E parece que ele não consegue reverter isso, e parece que ele carrega uma certa culpa disso estar acontecendo. É um personagem muito profundo, uma carga emocional muito pesada, e que tem esse fardo para carregar. Ele também tem um fardo meio secreto que depois no final é revelado, né? E entre os capítulos vai ser assim, o livro ele começa com uma narração dele, né? Ele vai estar narrando ali em primeira pessoa para nós, uma espécie de confidência dele, e depois entra um capítulo em terceira pessoa dos personagens lá, o Moss, o próprio xerife, o Sigurd, todo esse microcosmos aí do livro, e depois termina esse capítulo, tem mais uma narração do xerife, e assim vai. A narração do xerife, pra mim, foi o grande ponto principal do livro. Cara, sempre quando terminava um capítulo, ótimos capítulos, claro, eu tava assim, olha, muito feliz, cara, eu quero saber mais o que vai acontecer. Eu lembrava que ia ter uma narração do xerife, eu ficava mais feliz ainda, cara. E a narração dele é meio que uma quebra, né? Geralmente o capítulo, às vezes, termina muito na ação, aí tu quebra aquilo e tem uma narração meio introspectiva, meio reflexiva, é meio uma quebra de expectativa, assim como esse livro inteiro é, e também o filme, né? E aí, cara, que pra mim entra o problema do filme. No filme, cara, o xerife, pra mim ele é meio bobalhão, sabe? A interpretação do Tommy Lee Jones é muito boa, mas pra mim, cara, ele é um grande bobalhão, sabe? Ele fica ali reclamando, e parece que ele não consegue investigar nada, ele não descobre nada, e de fato no livro também ele tem esse problema, ele não consegue desvendar o mistério a tempo. Tudo vai acontecendo, cara, ele vai ficando pra trás. Mas enquanto no livro parece que ele tá assim, se esforçando pra cacete, cara, pra conseguir, cara, e como ele fica mal por não conseguir, parece que no filme, parece que ele é um bobalhão, sabe? Que ele só vai indo, tipo, sabe? E aí,
sabe, não fica legal. Aí tem talvez a proposta seja diferente, não deu tempo de ter esse desenvolvimento, beleza, são outros 500. Mas eu acho que faltou um pouco no filme essa importância pro xerife. Tanto que, cara, eu achava que o xerife era bem mais importante, né? Quando eu tinha visto o filme antes, né? Mas, cara, no filme ele aparece bem menos do que eu esperava. E no livro ele, cara, ele é o principal do livro, né? E não vou falar em spoilers, mas depois eu vou falar sobre spoilers no final, e inclusive eu vou falar porque eu acho que ele é o principal na parte com spoilers, né? Mas enfim, cara, o livro é muito legal, cara, o livro ele é muito bem narrado, ele te prende e tudo isso. Só que aí o outro problema é o seguinte, cara, teve um inscrito aqui do canal que ele comentou pra, e me contou que que a ideia original do Cormac McCarthy era fazer um roteiro de filme, né? Para ir fazer um filme sobre toda essa obra. Só que, cara, ele não conseguiu os fundos para fazer esse filme, então ele desistiu e fez um livro. E aí depois acabou surgindo o filme. Mas, então, cara, tu percebe que falta um pouco de descrição, de construção de mundo. Por exemplo, tem, cara, páginas e páginas que tem muito diálogo. Isso é normal da obra dele. Só que aqui, cara, é um pouco a mais, né? É um pouco a mais, inclusive, do que eu gosto. Eu gosto mais de uma descrição, um desenvolvimento, uns personagens, uma construção de mundo mais legal, né? Que tem nos outros livros dele, Meridiano de Sangue, Todos os Belos Cavalos. E eu acho que falta um pouco. E tu percebe essa transição de peça e até roteiro também, essas duas. Tu percebe quando muda isso para um livro. Porque, cara, a peça de teatro e roteiro é só diálogo. De vez em quando entra um trechinho dizendo, sei lá, estação de polícia, noite. E deu. Aí, cara, aqui tu percebe que falta um pouco isso, né? Eu acho que as descrições que são muito boas do Cormac McCarthy e aquela linguagem que ele consegue usar no Meridiano de Sangue para criar, cara, frases magníficas, aqui faltou. Aqui não achei. Não achei a mesma coisa que lá. Mas também, cara, ao mesmo tempo que tem esse problema, as partes onde o xerife entra são magníficas, cara. A narração dele, o modo como ele escreve e como ele consegue discorrer sobre os temas que ele quer falar, cara, é magnífico. Assim, olha, assim, olha, exemplar. É muito bom mesmo, sabe? É muito bom mesmo. Então, cara, então tem esse probleminha. Tem esse probleminha no filme, tem esse probleminha no livro. Eu acho que os dois juntos se complementam muito bem e um vai meio que resolver os problemas do outro, né? Enfim, cara, eu acho que sobre isso é o que eu tinha pra falar. E agora eu queria falar um pouco mais sobre os temas do livro, né? O próprio Anton Chigurh, ele é essa força da natureza do acaso, como eu disse, que é um dos principais temas do livro, né? O acaso, a sorte, o destino, né? Coisas que, inclusive, como nós somos vítimas do destino, como o próprio xerife, cara, que viu, cara, um estilo de vida, assim como o do outro personagem do outro livro lá, que ele tava meio que garantido pra ele, ele viu tudo aquilo desmoronar na frente dele. E independente dele, ele não pode fazer nada pra mudar isso. E, cara, toda a vida dele parece que desmoronou sem pedir permissão pra ele. Ou seja, apesar dele, ele não pode fazer nada. Né? Ele foi uma vítima das circunstâncias, né? E, cara, aí depois, cara, entra também o Chigurh, né? Que ele é esse personagem, ele anda com a moedinha lá, né? Inclusive, eu queria falar um pouco dessas cenas da moeda, né, cara? É muito interessante. Aí tem uma cena que ele tá falando com outro personagem, e aí... que é um atendente, assim, né? E aí ele meio que se desentende com o cara lá, acontece uma coisa, e ele quer que o cara jogue moeda, né? E o cara não sabe, mas o que tá em jogo ali é a vida dele, né? Se ele perder, o Chigurh vai matar ele, se ele ganhar, ele pode seguir vivendo, né? E aí eles estão jogando, né? Inclusive, o cara, ele vê a placa do carro do Chigurh, né? Ou seja, um cara que pode incriminar ele depois, pode prejudicar ele no futuro. E aí eles jogam, né? E aí o Chigurh não diz qual é a aposta, e o cara quer saber. E aí ele fala uma frase muito interessante, né? Você sempre esteve apostando, só não sabia disso, né? E isso é interessantíssimo, né, cara? Porque se nós formos parar pra pensar, a nossa vida, cara, é uma constante aposta. Qual foi o máximo que já perdeu no caro coroa? Como? O máximo que perdeu no caro coroa. Ah, não sei, não faço ideia. Escolha. Escolher? É. Por quê? Só escolha. Bom, eu preciso saber o que estamos decidindo aqui. Você tem que escolher. Eu não posso escolher por você. Não seria justo. Eu não apostei nada. Você apostou sim. Está apostando a sua vida inteira. Só não sabia disso. Sabe qual é o ano desta moeda? Não. 1958. Ela circulou 22 anos até chegar aqui. E agora chegou. Então é cara ou coroa. Agora é com você, escolha. Olha só, eu preciso saber o que eu vou ganhar. Tudo. Como assim? Você pode ganhar tudo, escolha. Tá bom. Cara, então.
Parabéns. Não coloque no seu bolso. Não no bolso, é a sua moeda da sorte. E onde é para colocar? Em qualquer lugar, menos no bolso. Ela vai se misturar com as outras e virar uma moeda comum. É o que ela é. A cada coisa que nós fazemos é uma aposta. Claro, se a gente for ficar pensando tudo que a gente está apostando fazendo isso, ninguém vive, né? Então, assim como dizia Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Então, cara, a vida é uma eterna aposta. Tudo que nós fizermos é uma aposta. Eu aqui, cara, criando meu canal no YouTube, eu tô apostando. Será que vai ser legal? Será que vai vingar? Será que vai ter uma espécie de retorno pra mim? Será que vão gostar de ver? Será que não vão gostar? É uma aposta. E aí, cara, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso fazer o vídeo da maneira como eu gosto, como eu acho que vai ficar legal, e jogar pro mundo. E aí depois, o que vai acontecer já foge ao meu controle. Entra a sorte, entra o acaso, entra uma série de coisas, sabe? Por exemplo, assim, olha, o cara ali foi fazer mais uma caçada, o Moss. E, cara, uma caçada, se ele tivesse ido embora 5 minutos mais cedo, isso não teria acontecido. Se ele não tivesse uma consciência de ir lá entregar água pro cara, ele não teria sido descoberto. Então, cara, tudo gira em torno do acaso, né? E aí depois, quando o senhorzinho do posto consegue ganhar o jogo do cara ou coroa, o Shigeru deixa ele ir. Apesar de que ele ter visto a placa, pode incriminar o Shigeru no futuro. Mas é a moeda que decidiu. O acaso decidiu. E ele, o Shigeru, é inferior ao acaso. E ele tem que obedecer o acaso. Esse código moral totalmente bizarro que ele tem, né? Como eu já falei antes, né? E aí tem uma outra cena, mas aí eu acho que vou ter que entrar em spoilers, né? Bom, agora, a partir de agora, spoilers. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, comenta no vídeo se gostou, cara, os comentários de vocês são muito legais, eu sempre gosto de ler, eu sempre leio, pode comentar que eu sempre vou ler com essa certeza. Tenha certeza que eu vou ler. Às vezes eu demoro a responder, mas é que eu quero sempre responder os comentários, cara, com atenção. Porque, cara, sempre aqui os comentários de vocês, eu agradeço muito por isso, primeiro, tá? São com muita atenção, são comentários muito carinhosos e eu gosto muito de ler eles. Então, nada mais justo que eu responda, cara, com a mesma atenção e o mesmo carinho. Porque, cara, se uma pessoa que eu nem conheço, cara, vem aqui, cara, reserva uns minutos do dia pra deixar um comentário, seja um elogio, uma crítica, até uma crítica construtiva, uma opinião, cara, eu sinto isso como um grande elogio até. Mesmo quando o comentário é um elogio, até uma crítica construtiva, cara, eu sinto isso como uma espécie de gesto de carinho pra mim. Então, cara, nada mais justo, inclusive é meu dever, cara, que eu responda com a mesma atenção e o mesmo carinho que dedicaram a mim. Então eu agradeço muito a vocês e podem ficar tranquilos, eu sempre vou responder os comentários. Às vezes demora um pouco, mas vou dar um jeito de responder sempre, né? Fiz uma resenha desse livro no canal no Instagram do canal, então vamos lá, também façam as mesmas coisas, se inscrevam no canal, também se inscrevam no canal aqui do YouTube, mas lá me sigam lá no Instagram, na descrição sempre tá as redes sociais do canal, bem comentem na publicação, compartilhem ela e digam se gostaram também e também compartilhem com os amigos, né? E também salvem naquela bandeirinha que me ajuda demais com o engajamento, né? Agora, spoilers. Bom, enfim, como eu falei lá que eu não gostava muito do filme, era porque é um livro, é uma obra, é uma história que subverte as suas expectativas. O livro e o filme vão ser essa caçada entre Moss e Shigeru, né? Um vai estar caçando o outro e fugindo do outro, enquanto o xerife persegue todo mundo, né? E aí, cara, tu fica esperando aquele conflito final. Será que o Shigeru vai vencer o Moss ou será que o Moss vai vencer? Aquela batalha final, sabe? Bem versus mal no final, né? E não tem. Inclusive, cara, o herói do filme, que é o Moss, ele morre, cara, do nada, assim, sabe? Ele morre, cara, inclusive nem pro próprio Shigeru. O Shigeru não pega ele. Quem são os mexicanos, que inclusive ali no contexto geral tem uma importância bem menor do que o Shigeru, cara. O Shigeru é o vilão principal. E aí, cara, o Moss morre pra eles, cara. Inclusive, off-screen, não mostra ele morrendo. Não mostra, cara, ele aparece morto do nada. Nem narra ele morrendo no livro, nem no filme. E aí, cara, tem essa quebra de expectativas, cara, e tu fica chocado, né? E depois não tem nem sequer um conflito entre o xerife e o Shigeru, cara. É totalmente fora de expectativas, cara, e, inclusive meio com um ritmo diferente, cara. Tu espera aquele clímax, é anticlimático, né? E isso não é um defeito, isso é inclusive uma grande qualidade, né? E aí, cara, é interessante, né? Aí depois no final do livro, né, tem uma cena que inclusive eu não sei qual que eu gosto mais, né? Eu gosto dos dois. Tem aquela famosa cena, né, dele do Shigeru com a esposa do Moss. Tem um momento ali que eles estão no telefone, o Moss e o Shigeru, e ele fala pro Moss: cara, se eu te entregar agora, me trouxeram dinheiro, eu poupo a tua esposa, porque eu sei que tu tá falando com ela, eu sei que ela sabe dessa história, e se tu não fizer isso, eu vou atrás dela, né? Aí, cara, só que o Moss, ele não sabe desse sistema de ideais do Shigeru. Ele não sabe que mesmo depois que o Shigeru mate ele e pegue o dinheiro, ele vai atrás da esposa porque ele prometeu fazer isso.
a palavra dele foi dita e ele tem que ir atrás dela. E aí depois dito e feito, né? Ele vai atrás dela. E aí, cara, a coitada da mulher tá na merda, né, cara? Ela perdeu o marido, perdeu a mãe, que tava com câncer, tá, sabe? Aí ainda chega em casa e tem um louco ali, cara, armado até os dentes esperando ela. Aí tá lá ele e ele começa a discutir com ela. E ele começa a discutir com ela, dizendo, não, eu tenho que vir aqui te matar porque teu marido me fez prometer, enfim, é isso. É. E aí ela tenta dissuadir ele, fala, mas não precisa fazer isso. E aí ele fala, todos dizem isso. E aí ela fala, mas tu não precisa mesmo fazer isso, tu não vai ter benefício nenhum. E aí ele é meio ali, ele decide, tá, vou te dar o benefício da dúvida, vamos fazer um cara ou coroa. E aí, cara, pra mim é muito interessante, né? No livro, o que vai acontecer? No livro ela aceita o cara ou coroa. E ela perde, e ele mata ela. E ela ainda fala, não foi tu, foi a moeda. Tu não... Quem tá decidindo isso não é a moeda, foi tu que decidiu, tu decidiu fazer isso. E aí mesmo assim ele mata ela. Porque eu acho interessante, reflete aquele... como aquele sistema dele de crenças e ideais é tão forte, né, cara? E como aquilo é uma coisa inerente ao personagem, né? E tem essa parte interessante. Mas, cara, no filme eu gosto um pouquinho mais no filme, mas os dois são legais. No filme, cara, ela se recusa a escolher. Ela se recusa a participar do jogo. Ela fala, não vou participar. Não é a moeda que tá decidindo, é tu que tá decidindo. Se a moeda disser qualquer coisa, é tu que tá decidindo, a decisão é tua. E aí ela peita ele, cara, e não mostra o que ele faz. Eu acredito que ele matou ela, acredito, mas não mostra e fica essa coisa, será que ela conseguiu enfrentar ele? Será que ela conseguiu abalar todo esse sistema de crenças dele? É legal pensar nisso. Eu não fiquei com dinheiro. O pouco que eu tinha acabou faz tempo e tenho um monte de contas para pagar. Eu enterrei a minha mãe hoje. E nem o enterro eu paguei. Não me preocuparia com isso. Eu preciso me sentar. Não tem nenhum motivo para me fazer mal. Não. Mas eu dei a minha palavra. Deu sua palavra? Ao seu marido. Não faz sentido. Você prometeu ao meu marido que ia me matar? Ele teve a oportunidade de salvar você. Mas em vez disso, ele preferiu tentar se salvar. Não foi assim. Não do jeito que disse. Você não precisa fazer isso. As pessoas sempre dizem isso. E o que elas dizem? Elas dizem, você não precisa fazer isso. E não precisa. Tá certo. Isso é o máximo que eu posso fazer. Escolha. Eu percebi que você era louco assim que te vi aí. Soube exatamente o que tinha reservado para mim. Escolha. Não. Eu não vou escolher. Escolha. A moeda não pode decidir nada. Só você pode. Eu vou fazer a mesma coisa que a moeda faria. E aí depois, cara, tem uma outra cena, já vou falar do final mesmo, né? Tem uma outra cena muito interessante, cara, de como ele tá, como é esse sistema deles, né? E como a nossa vida é uma eterna aposta, né? Ele tá lá, depois aparece um outro cara lá pra caçar ele, dá um rolo lá, que é o Woody Harrelson, né? Que é o Carson Wells, o personagem. E aí o Carson Wells meio que é enrolado. O cara tá com uma escopeta apontada pra ele, o Shigeru vai matar ele. E aí eles estão conversando, né, cara? E aí cada vez mais o personagem demonstra fraqueza. Ele começa a implorar pela vida. Ele fala, não, vamos embora daqui, eu te dou dinheiro, eu tenho dinheiro, eu posso ir embora. E, cara, é muito interessante, cara, porque o Shigeru, ele vai se divertindo com aquilo, né? E tu percebe que cada vez mais que o personagem do Woody Harrelson demonstra fraqueza, mais o Shigeru tem a convicção que ele vai matar o cara e mais ele se diverte, cara. Tu vai vendo que vai crescendo um sorriso nele, né? E aí ele fala uma frase interessantíssima. Ele fala o seguinte, olha, e aí tá, então tá lá o personagem do Shigeru pra matar o Wells. E aí ele fala o seguinte, se a norma que você segue te trouxe até aqui,
De que serviu a norma? E aí o cara responde, não sei do que você está falando. E o Shigeru rebate, estou falando da tua vida. E que agora tudo pode ser visto ao mesmo tempo. E aí, cara, tu vê como ele tem toda essa ideia, cara, de acaso, de destino, de escolhas, dessa coisa, cara, de sorte também, né? E é muito interessante. Certeza disso. Em 20 minutos a grana pode estar aqui. Eu tenho certeza disso. E você sabe o que vai acontecer agora, Carson? Deveria reconhecer a sua situação. Seria muito mais digno. Vai pro inferno. Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa. Se a regra que seguiu te trouxe até aqui, de que adiantou essa regra? Será que você tem noção do quanto você é louco? Fala da natureza dessa conversa? Não, da sua natureza. Você pode ficar com o dinheiro. E aí depois, cara, é muito interessante também no final, né? Agora eu falo sobre o final do filme, do livro, né? Aí, cara, o Shigeru mata a esposa do Moss, ele tá saindo de carro, né? E aí ele tá dirigindo ali, cara, o carro dele é destruído por um outro carro, tem um puta acidente, e aí ele fica todo fudido, cara, todo quebrado assim, né? O osso aqui saindo pra fora do braço, né? E aí ele tá caído ali, né? E aí tu percebe, cara, como o próprio acaso, que é representado aqui pelo Shigeru, que ele é essa representação do acaso, né? Das surpresas que vem ao longo da vida, o próprio acaso tá suscetível ao acaso. Então, cara, isso é interessantíssimo, uma sacada assim, ó, genial do Cormac McCarthy, assim, ó, top demais. E aí depois, cara, e aí tem um outro detalhe nessa cena que é o seguinte, né? Todo o processo do Shigeru tem essa coisa dessa maldade, de não existir bem e mal, e aí de toda essa onda crescente de violência, o próprio Bell totalmente desiludido, achando que todo mundo vai cada vez mais mal, cada vez menos amor ao próximo. E aí tem uma cena, cara, que, na minha opinião, demonstra uma espécie de esperança do autor na humanidade, né? Que é o seguinte, ali no final, cara, já tá tudo errado, cara. O Moss morreu, a esposa do Moss morreu, o Bell não conseguiu pegar o vilão ganhou, todo mundo ali, cara, o pior aconteceu, né? O pior cenário, né? E aí, cara, o Shigeru tá tudo ferrado ali, né, ferido, e aí chegam uns meninos que viram o acidente e começam a falar com ele, né? E aí o Shigeru fala assim, Tiago, quanto tu quer pela camiseta? Pra ele fazer uma tipóia ali. E o menino, não precisa me cobrar, eu te dou de graça. Ou seja, como o próprio acaso, esse ser humano que é o Shigeru, que acha que não existe bondade, que tudo, esse modo frio dele, é confrontado com essa bondade natural das pessoas, de fazer um bem ao próximo, de ajudar alguém que tá numa situação difícil. E aí, cara, termina nesse tom, né? Pra mim, essa parte tem uma espécie de esperança, né? Mas aí depois tem uma outra cena que é com o Bell, né? O Bell acabou se aposentando, né? Ele fala ali com o tio dele, e ele, inclusive, ele se confessa, ele fala o seguinte, olha, cara, tem esse desejo dele de ser bom, né? De honrar os pais, os pais, a figura do próprio pai dele, porque o pai dele era xerife, e o avô também, de honrar essa linhagem dele, honrar esse estilo de vida, esses valores mais antigos que ele tem, e de meio que se provar, né? E aí a gente descobre por que ele tem tanto esse desejo. Porque durante a Segunda Guerra Mundial que ele serviu, teve um momento que ele poderia ter se arriscado para ajudar os amigos, mas ele resolveu dar no pé, fugir, garantir a própria segurança, e ele se culpa isso, ele fica corroendo ele por dentro, né? Ele fica remoendo isso. Cara, tu percebe que ele tá remoendo isso, né? Toda a história, né? E aí ele confessa isso pro tio dele, né? Ele conta assim, e aí depois ele acaba se aposentando da polícia, né? Porque ele percebe, cara, que ele não faz mais parte daquele mundo. Que aquele mundo seguiu, que aqueles valores que ele acreditava, aqueles bons e velhos tempos, passaram. E ele não consegue aceitar os novos. E ele acha que essa onda de violência crescente, ele não vai conseguir compreender. Ou ele se adapta a isso, que ele não consegue fazer, ou essa onda de violência vai passar por cima dele e vai matar ele no processo. Então, ou ele se aposenta e vive mais um pouco, ou ele aceita aquela nova realidade, que ele não pode fazer. Porque ele está preso àqueles valores antigos, que mudaram, que em um momento existiram e hoje não existem mais. E isso é o destino de todos nós, cara. Isso não é o destino só dele. Cara, todo mundo vai passar por isso. Se tu pegar uma pessoa que tem, sei lá, seus 80 anos e ela vê a nossa realidade hoje em dia, talvez ela não tenha uma opinião tão drástica quanto o Bell, né? Uma opinião tão meio fatal, assim. Mas vai ter essa opinião.
de a melhor ficou pra trás, aqueles valores antigos que eram bons, tudo isso, né? E isso, cara, tem muitas pessoas que veem isso, cara, com uma certa raiva, uma certa revolta contra os mais velhos. Mas isso é uma coisa natural e todos nós vamos passar por isso. Eu, vocês que estão me assistindo, todo mundo, né? Porque vai chegar um momento, cara, que nós vamos estar bem mais velhos e a nossa realidade, que nós estávamos acostumados, vai mudar. Porque vai chegar umas novas gerações. E aí nós temos que aceitar isso. Sabe? Mudou as coisas. A nossa realidade hoje é diferente da que era de 2010, que era de 2000, que era de 1990. Então, cara, faz parte das coisas. E também, por exemplo, essa banalização da violência também é uma realidade. Por exemplo, se for prestar atenção no seguinte, cara, tu pega um filme, tinha classificação etária de 18 anos, nos anos 80. Tu vê hoje, cara, as chances de tu ficar impressionado com aquilo são mínimas, sabe? Por exemplo, e não que os filmes sejam ruins, mas, por exemplo, cara, eu lembro quando eu fui alugar, cara, Poltergeist na locadora uma vez. E era assim, e aí tinha lá o filme, e dava pra ver que era uma edição muito antiga, né? Eu não consegui ver qual era o ano, mas, cara, classificação de 18 anos. Pra Poltergeist, o antigo, não tem porquê, né? Não tem porquê. Então tu percebe como essa banalização da violência é uma realidade. E talvez, cara, uma pessoa de 1980 tenha se assustado muito com esse filme. Mas uma pessoa de 2020, 2015, que era a época que eu vi o filme, entendeu como é diferente? E aí o livro termina, o livro e o filme, com o xerife Bell se confessando de novo com a esposa, conversando que agora que ele tá aposentado, ele dorme muito mais, ele tem muito mais sonhos. E aí ele conta, cara, de 2 sonhos que ele teve, né? Ele conta o primeiro que ele não consegue se lembrar muito, mas é que o pai dele dá um dinheiro pra ele, pede que ele cuide, mas ele perde o dinheiro. E é uma quantia muito grande, né? E aí, cara, de novo, cara, vem essa ideia dele tá meio que desonrando o pai, ele tá decepcionando, ele tá fracassando, esses valores aí, ele tá perdendo, né? Vem de novo essa ideia. E aí depois, cara, ele tem um segundo sonho, que é bem mais significativo e bem mais explorado, que ele sonha que ele e o pai dele estão de volta nos bons e velhos dias, que ele fala. E aí nos velhos tempos. E aí eles estão cavalgando pelas montanhas, tá muito frio, e o pai dele acha um cobertor pra ele, assim, pra ele se aquecer. E aí o pai dele tá carregando uma tocha, né, pra iluminar, assim, e aí eles vão cavalgando e o pai dele faz com essa tocha ele faz uma fogueira, né. E aí depois o xerife acorda e, então, aí parece simples, cara, mas percebe como ele vê no pai dele, nessas gerações mais antigas, meio que uma espécie de luz nas trevas, nesses valores antigos. E aí como ele perdeu esses valores. Ao acordar, ele não tem mais acesso a isso. Mas uma ideia de que esses valores vão estar esperando ele depois que ele morrer. Que a realidade que ele está inserido não acolhe mais ele. E talvez somente depois que ele partir, ele vai se reunir com esses valores, que também já partiram. Né? Então é interessantíssimo. E aí, cara, o fato dele acordar e não ter mais contato material com esses valores, não poder ter ali, né, uma ideia mais abstrata, talvez dê uma sugestão que talvez esses valores, cara, nunca tenham existido, né? Talvez esses bons e velhos dias nunca tenham existido. Talvez eles estejam vivendo de um modo, talvez para época semelhante ao que é hoje. Talvez algumas coisas tenham gravado, outras tenham melhorado, não sei. Mas talvez essa visão idealista dele nunca tenha existido. Pai era meio estranho. Eu já vivi mais 20 anos que o meu pai chegou a viver. Então, de certa forma, ele é mais jovem. Enfim, do primeiro eu não me lembro muito bem, mas era sobre encontrá-lo em algum lugar da cidade. Ele me dava dinheiro. Acho que eu perdia. O segundo era como se tivéssemos voltado aos velhos tempos. Eu estava a cavalo, atravessando as montanhas à noite, cruzando um desfiladeiro nas montanhas. Fazia frio e tinha neve no chão. Ele passava por mim a cavalo, não falava nada, só passava por mim. Ele estava enrolado numa manta de cabeça baixa. Quando ele passou, vi que ele carregava fogo num chifre, do jeito que se fazia antigamente, e eu via o chifre pela luz que vinha de dentro dele, que era da cor da lua. E no sonho eu sabia que ele estava indo na frente. E que ele ia fazer uma fogueira em algum lugar no meio daquela escuridão e daquele frio. E eu sabia que quando chegasse ele estaria lá. Aí acordei. Então, cara, livro interessantíssimo, personagens fantásticos. Então, minha recomendação, mais que certo, os dois, o filme e o livro, assim, ó, um prato cheio.
só vai e aproveita, que vai gostar muito. Saiu uma resenha, como eu disse, do livro lá no Instagram, então vai lá ver se gostou. Se tiver gostado, comenta, curte a publicação, também salva que ajuda no engajamento, compartilha com os amigos e segue o canal lá também, segue as outras redes sociais do canal e vou deixar também o link para a compra do livro, se quiser comprar também aí, recomendo. O filme eu não sei onde é que está disponível, mas enfim, então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, até a próxima, muito obrigado por terem assistido até aqui, acho que o vídeo ficou bem longo, mas é isso, pessoal, grande abraço e até a próxima.